XPCA11, será que é o melhor Fiagro base 10 que nós temos hoje na bolsa? Pois é, nós vamos discutir então o relatório gerencial deste Fiagro. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita informação interessante aqui para você. Já aproveito também, peço aí a sua inscrição, o seu like, isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, pessoal. Conteúdo gratuito, com a intenção aí de ajudar vocês, né, a perceberem mais como é que funciona o cenário de fundos imobiliários, de Fiagros, ações, entre outros conteúdos, beleza? Vamos falar então aqui do nosso amigo XPCA11, né? Um importante Fiagro, inclusive um Fiagro bem gerido, né, pela XP. Atualmente está custando R$ 8,38 neste momento que eu estou gravando o vídeo, é claro. Entregou 15,95% de dividendos nos últimos 12 meses. Uma pancada de dividendos aí, né? O pessoal que investiu e investe no XPCA realmente deve estar rindo à toa aí, né? Um PVP de 0,89 significa aí que ele está descontado, 11% de desconto para ser mais precisamente, ultrapassando 1,7 milhão de reais de liquidez por dia. Teve uma variação de menos 1,76% nos últimos 12 meses, né? Bom, e a gente vai discutir um pouco mais, né, sobre o XPCA, por que isso está acontecendo, essas oscilações da cota. O valor patrimonial neste momento está em R$ 9,49, então dá para levar aí com mais de R$ 1 de desconto uma cota do XPCA. Tem um valor patrimonial ainda relativamente pequeno, 431,99 milhões de reais, até porque Fiagro é novo, né? São recentes aí no mercado e por isso eles ainda estão em desenvolvimento, mas a gente vai ver aqui com certeza coisas importantes sobre o XPCA, que iniciou no dia 4 de novembro de 2021. Pessoal, agora que vai completar 3 anos, tá? Então ele tem 2 anos e meio mais ou menos aí. O XPCA é um fundo bem recente, ele veio surfando aí as altas da Selic, né? Por isso que entregou bastante dividendos. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora com essa queda da Selic, né? Com as projeções da Selic em queda. Vamos ver se ele vai continuar pagando bons dividendos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer com o XPCA. Aqui nos comentários do gestor, ele fala que o time de gestão ele está fazendo uma aquisição de um novo CRA, né? Da Bioenergética Vale do Piracatu, que fica na cidade de João Pinheiro, Minas Gerais. Então isso mostra que a gestão está empenhada em aumentar a sua carteira de CRAs. A gente vai ver, né, a quantidade de CRAs que tem na carteira, que tem no portfólio, que é muito importante, né? Teoricamente, quanto mais CRAs, porque nesse caso aqui são os CRAs, né? Certificados Recebíveis do Agronegócio, diferente dos fundos imobiliários, que são os CRIs, que são Certificáveis Recebíveis Imobiliários. A gente consegue ver aqui que o fundo ele vem lucrando, né? Tranquilo, as suas receitas são maiores que as suas despesas. Aqui é bem interessante que a gente vê a bordoada de dividendo, né, pessoal? Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. A bordoada de dividendo que o XPCA vem entregando. Em algumas ocasiões, como aconteceu lá em agosto de 2023, 14 centavos por cota, dando um yield de 1,45%. Isso aqui realmente é muito absurdo, né? Mas veja que o cenário dos últimos 12 meses foi bem interessante para o XPCA em relação à entrega de dividendos, né? 1,31, 1,11 e agora no mês de março, lembrando que esse relatório aqui foi publicado em abril de 2024, né? Entregou aí 1,09 e no mês de fevereiro 1,06. Então veja que ele vem despencando aí, ele está tentando segurar, mas vamos ver quando, né? Que até quando ele vai aguentar aí esses dividendos lá em cima. Bom, e aqui é interessante porque ele faz um comentário sobre a soja, ele faz um comentário também sobre o milho, ele faz comentário sobre o boi gordo, sobre o açúcar e o etanol e assim por diante, que são informações mais detalhistas assim, né? Mas é interessante assim, ó, por exemplo, aqui no milho, ó, a gente vê que a produção caiu, aqui também na soja a gente vê que a produção caiu. Vamos ver como é que vai ficar aí ao longo do ano. Agora vem épocas aí, dependendo da região do Brasil, épocas de inverno, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Isso aqui é interessante, ó, portfólio. O portfólio são basicamente CRAs, certificados recebíveis do agronegócio, tem um pouquinho ali de caixa, 1,5%. Em relação ao ativo objeto, né, ou seja, percentual de ativos, isso aqui é bem interessante. Na minha opinião, isso aqui é muito, mas muito valioso e muito positivo, que é a distribuição, né? Distribuição em relação à carteira de CRAs. Produtor de grãos, usinas, produtor de cana, etanol e milho, cooperativas, produtor rural, indústria alimentícia, enfim. Então você vê aí que tem bastante coisa, né, nesse portfólio, diferente de alguns Fiagros, como eu mostrei, por exemplo, no Vigia 11, que ele é um pouco mais concentrado. Aqui, por exemplo, no XPCA 11, ele já é mais diversificado. Isso é interessante do ponto de vista, né, de crescimento do fundo imobiliário e até, por exemplo, se alguma coisa acontecer, o fundo ele não sofre tanto, isso, claro, na teoria. Na sua distribuição geográfica, uma coisa bem interessante aqui é que o Rio Grande do Sul pertence 0,7% só do XPCA. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe da situação do Rio Grande do Sul, né? Não são todos os lugares do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o estado está sendo afetado e por mais que não sejam todas as cidades do Rio Grande do Sul que estão sendo afetadas, o Brasil todo vai ser afetado por causa disso.
Não interessa se é uma, duas, 10, 20 ou o estado inteiro. O que interessa é que o Brasil todo vai ser impactado por causa dessa catástrofe climática que aconteceu no Rio Grande do Sul, está acontecendo ainda, né? Mas fato é que a gente tem que observar aqui que o XPCA está exposto a 0,7% no Rio Grande do Sul somente. A sua maior concentração é aqui na região centro-oeste e até um pouquinho ali do Paraná, tá vendo? 11,1% no Paraná, e só que na maioria é o Mato Grosso Sul, Goiás, né? Tem também aqui em Minas Gerais, também bastante importante, 9,4%, São Paulo 9,5%, a região centro-oeste do Brasil e um pouquinho da região sul, né? Tanto que em Santa Catarina também, 0,2%, praticamente nada, né? Então a tendência é que o XPCA sofra menos do que outros fiagros que têm CRAs atrelados ao estado do Rio Grande do Sul. Isso é fato, né? Se a gente for olhar assim, a grosso modo é dessa forma que a gente tem que interpretar. Bom, aqui ó, a gente vê que o indexador principal é o CDI, 91,5%. E por que isso é importante observar? Porque provavelmente a entrega de dividendos do XPCA, provavelmente, isso não significa que vai acontecer, vai diminuir. Por quê? Porque o CDI é 0,1% a menos que a Selic. A Selic está em 10,5% neste momento que eu estou gravando o vídeo. Já foi 13,75% ano passado, lembra disso? Pois é. Por isso que teve aquela montoeira de dividendos que o XPCA entregou lá entre 23 e agora 24. Com a Selic caindo, o CDI também cai. Então a tendência é que este fiagro pague menos dividendos, mas pode não acontecer isso, né? Tem fundos aí imobiliários, inclusive, mostrando o contrário. Só que, claro, tem outros fatores para a gente observar e não somente o indexador. Mas o importante aqui é você observar o quê? Que tem 8,5% de CRAs atrelados ao IPCA e 91,5% atrelados ao CDI. Então, os contratos estão atrelados ao CDI. Inclusive, a gente vai observar aqui, ó, a carteira de CRAs, que eu estava falando para vocês no começo do vídeo. São 33 CRAs, pelo que eu contei aqui, tá? Pode ser que fugiu um ou outro, mas pode colocar aí que são mais de 30 CRAs. Bom, já é uma quantidade interessante. A gente viu ali no começo do relatório que a gestão está trabalhando em adquirir mais CRAs, ou seja, crescendo o fiagro. Isso é importante, né? Mas assim, ó, vamos combinar que tem alguns que são bem salgadinhos, tá? Bem salgadinhos, como por exemplo aqui, ó, CDI mais 7, aqui outro, né, CDI mais 7, CDI mais 5,5, CDI mais 5,4, tem um IPCA aqui, ó, quer ver onde é que ele tá? Aqui, ó, IPCA mais 9,06, então tem alguns aqui que são salgadinhos. Vamos ver se as empresas, né, aqueles que pegaram essa dívida vão conseguir honrar esses contratos. Aqui você pode observar todas as descrições dos CRAs, se você quiser ver mais detalhes, né? Mas fato é que o XPCA ele vem sendo aí um fiagro bem interessante, porque ele vem cada vez mais aumentando a sua liquidez diária, né? Conforme a gente viu aqui, ó, ele já está quase em 2 milhões de reais de negociações por dia, ainda está descontado. Na minha opinião, isso aí é uma opinião muito humilde, né? Como investidor iniciante, é algo assim a se pensar por um longo prazo, né? Não foi tão afetado assim por causa do Rio Grande do Sul, a gestão vem aumentando aí os CRAs na carteira, vem diversificando o seu portfólio, vem entregando bons dividendos também. Então, a questão é acompanhar. Alguns ainda não investem em fiagros justamente por causa do tempo dele, né? Porque esse aqui especificamente começou no ano de 2021, ainda é muito recente. Alguns falam que tem que ter pelo menos uns 5 anos, outros 10 anos. Enfim, né? Tem investidores e investidores. Mas o que eu quero saber é de você aí, né, Ninja? Você tem o XPCA na sua carteira? Se você tem, quantas cotas você tem deste fiagro? Você está comprando? Você está vendendo? Você está deixando quieto? Analisando o cenário do agronegócio no Brasil? O que você está fazendo? Eu, por exemplo, Moacir, não tenho XPCA na carteira. Eu tenho o Vigia 11 e tenho o RZAG11 como fiagros. Mas, sinceramente falando, eu estou olhando com carinho aí, talvez para colocar mais um pouquinho de fiagro na minha carteira, porque a minha exposição ainda é pequena, mas é claro que para eu tomar essa decisão eu preciso ainda estudar um pouco mais. Mas coloque aqui nos comentários, vamos discutir, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo juntos em busca da nossa liberdade financeira. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!